todos os seres humanos, eles nascem debaixo de uma determinação. Todos, sem nenhuma exceção. Todos nascem com destino à sepultura. Todos já nascem destinados ao inferno, mortos em delitos e pecados, todos. E se o homem não conhece a verdade a respeito das Escrituras, ele acaba desenvolvendo uma religião híbrida, que é o caso, e continua morto nos seus pecados e delitos, praticando uma religião que não tem nenhuma significância diante de Deus. É nessa situação que a igreja está hoje. Capítulo 20, no verso 11, 12, 13, 14 e 15 de Apocalipse, você vai ver que tem cristão lá no inferno. Mas como assim está escrito que tem cristão lá? Não, tem escrito que tem pessoas que têm o nome escrito no livro da vida que está lá, aguardando a ressurreição dos mortos para serem julgadas. É a segunda ressurreição. E diz que aquele que não fizer parte da primeira ressurreição, que fizer parte da segunda ressurreição, que disse foi o próprio Jesus Cristo, ele diz que será lançado no lago de fogo, mas em alma, em espírito, não, no corpo que viveu nesse mundo. Então você tem que ter medo do inferno para servir a Deus? Não, você tem que conhecer o Evangelho e aprender a amar a Deus. Quem tem que ter medo do inferno e da condenação do lago de fogo? Aqueles que odeiam a Deus. Você não tem que ter medo do lago de fogo para servir a Deus. Você tem que amá-lo. Então a proposta que nós temos dentro do Evangelho é gratidão pelo sacrifício de Cristo na cruz, porque isso vai ser o elemento fundamental, motivador, para que nós venhamos ter uma vida arraigada e alicerçada no Evangelho de Cristo e produzir os frutos do arrependimento. Porque todo aquele que é novo nascido, que está, que é um depositório da palavra de Deus, nele está o Espírito Santo. Ele é a igreja de Cristo. Aonde quer que ele esteja, ele é a igreja de Cristo. Quando nós recebemos o perdão de Jesus Cristo para as nossas vidas, mediante a nossa fé, o que justifica os nossos pecados diante de Deus, é você crer que Jesus Cristo morreu por você na cruz. Quando você recebe o perdão de Deus, o seu nome é matriculado no livro da vida. Literalmente. Jesus falou para os discípulos dele, quando ele enviou esses discípulos para pregar o Evangelho, e eles voltaram felizes, dizendo: olha, os demônios nos submetem pelo teu nome, e celebravam a respeito disso. E Jesus falou assim: olha, quando vocês estavam lá no campo fazendo esse trabalho, eu vi Satanás descer do céu como um relâmpago, e então vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, e mal algum vos causar dano. Mas não seja por isso a vossa alegria, mas porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Então quando você recebe Jesus Cristo como remissão dos seus pecados, recebe o pacto que foi feito lá na cruz por meio do sangue dele, o seu nome é escrito com sangue no livro da vida. A partir daquele momento você deixou de ser um cidadão do mundo e passou a ser um cidadão celestial. Você está assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Quando você morrer? Não. Quando você creu e recebeu o perdão da sua vida. Então você deixou de estar debaixo da hierarquia do reino das trevas para fazer parte do reino dos céus. Satanás não tem mais autoridade sobre você. Acabou. Você deixou de ser propriedade dele. Certo? Agora vamos entender a outra parte, que é o quê? A primeira ressurreição. Então todos aqueles que receberam, que creem em Jesus Cristo, eu estou citando aqui, fazendo a explicação do capítulo 10 de Romanos, verso 9 e 10. Paulo escreve lá assim: que com o coração se crê para ser justificado, e com os lábios se confessa a respeito do senhorio de Cristo para ser salvo. Capítulo 10, 9 e 10 de Romanos. Instrução do apóstolo Paulo. Então, quando eu creio que Jesus Cristo morreu no meu lugar e Deus ressuscitou ele dos mortos, essa fé é o que me justifica. Aquele sangue que foi derramado na cruz entra em ação na minha vida nessa hora, quando eu creio nisso. Não é pelas práticas das boas obras, mas porque eu acredito nisso. As boas obras serão consequência do que eu recebi como fé. Por que isso me justifica? Porque diante de Deus eu estou dizendo: olha, foi eu que matei Jesus Cristo. Foi o meu pecado que condenou o seu filho. Eu estou reconhecendo que eu sou o culpado. E quando você reconhece que você é o culpado da morte de Jesus Cristo, então você recebe perdão.
enquanto você está justificando a sua vida com boas obras, você está querendo negociar com Deus um relacionamento, e Ele não vai negociar com você, porque Ele vê você como culpado. Só você que não. Entenderam? Então quando você assume a culpa, reconhece a culpa diante da cruz, então Ele te perdoa. Ele só está esperando isso. Quando você reconhece que o seu pecado, sua vida pecaminosa, de rejeição a Ele, é que levou o Filho dele para a cruz. Naquele momento o sangue deixa de ser contra você para ser por você. Então esses que receberam a remissão de pecados, que tem o nome escrito no livro da vida, que tem a matrícula no reino dos céus, então esses vão fazer parte, se eles permanecerem nessa fé até o fim da sua vida, esses vão fazer parte da primeira ressurreição. Não ficarão na sepultura. Essa é a promessa. Esses serão tirados da sepultura. Como assim? Então aquele homem caído, o Adão caído que é você, vai morrer. É a semente que tem que cair na terra, certo? Vai morrer. Esse corpo morre. Carne e sangue não herdam o reino dos céus, está escrito. Então esse corpo cai no pó da terra e se desfaz. Mas há um espírito vivificado pelo perdão de Cristo na cruz que aguarda a reconstrução. Ué, Deus não fez Adão do pó da terra? Tinha Adão antes? Não tinha. Então Deus, Ele usa esse corpo, esse nosso corpo aqui nesse momento, como uma incubadora, para incubar o espírito que recebe perdão. Quando esse espírito deixa o seu corpo, que tem que voltar para o pó, ele é recolhido, guardado. Jesus chama esse lugar de seio de Abraão. Então, esse espírito vai ficar guardado até o dia da ressurreição dos mortos, que está para acontecer. Que é aquilo que nós pregamos aqui, falando a respeito do arrebatamento. O arrebatamento acontece quando os cristãos, quando os santos, aqueles que foram registrados no reino dos céus, quando esses recebem o seu corpo a partir do pó. Olha só o que eu estou falando para vocês. O que é a ressurreição dos mortos? É a reconstrução do corpo a partir do pó da terra. Então, se aquele dia lá Deus fez um corpo e soprou nele o fôlego de vida, e esse foi Adão, não é? Agora, os que vão receber o corpo ressurreto, que é a construção a partir do pó da terra, esses virão do céu, igual Jesus Cristo. Jesus Cristo fala assim: vós sois aqui de baixo. Por quê? Porque ninguém veio lá de cima. Eu vim lá de cima, ele diz. Então ele veio lá de cima e entrou no ventre da mulher e nasceu como uma criança. Assim ele se encarnou, certo? Nós não. A nossa fecundação, o óvulo fecundado, o ventre da mulher, já é fecundado com o espírito e a alma. Está lá. Então ele não veio lá de cima. Por isso Jesus diz: vós sois aqui de baixo. Vocês foram gerados a partir da relação sexual, corpo, alma e espírito. É isso que ele quis dizer. Vós sois aqui de baixo. Só que na ressurreição dos mortos, todos nós viremos lá de cima. Porque morremos, deixamos esse corpo aqui, fomos para lá, aguardar a ressurreição do corpo, e vamos voltar a buscar o corpo. Aquele sopro que Deus deu em Adão no corpo que tinha criado, né, que era um corpo sem vida, que ele sopra e ele passa a ser alma vivente. Isso vai acontecer. Com o sopro? Não. Com o espírito que ele ressuscitou, que estava morto nesse corpo presente agora. Está clara a explicação? Ficou claro isso? Isso é uma coisa maravilhosa, gente. É uma explicação assim que, né, vocês têm que guardar, não pode esquecer. Isso aqui é muito importante saber. A ressurreição do corpo é a promessa, é a recompensa, é o pagamento que vocês vão receber por abrir mão dessa vida, por não viverem na prática do pecado, da transgressão. Tá fácil entender? Alguma dúvida aí? Tá fácil? É importante entender. Porque essa é a motivação certa. Eu busco a Deus pela gratidão porque eu tenho uma promessa a ser cumprida na minha vida e a sepultura não é capaz de impedir que isso aconteça. Olha a grandiosidade disso. Não estamos sendo atraídos pelo Evangelho para conquistar as coisas do mundo. Estamos sendo atraídos pelo Evangelho para herdar a vida eterna. É diferente. Algo que é incorruptível. A mesma situação vai acontecer com aqueles que receberam Jesus Cristo, mas não perseveraram até o fim, e com aqueles também que não quiseram receber a Jesus Cristo. Então, o lago de fogo é a segunda morte. E o que é essa segunda morte? As pessoas que não permaneceram na condição inicial também serão ressuscitadas depois, 1000 anos depois da ressurreição, da primeira ressurreição. E esses também receberão
um corpo ressurreto, mas para serem lançados em um local de dores, de tormentos. Por quê? Porque não tiveram os seus crimes, não tiveram as suas dívidas espirituais quitadas, estão em débito. Então, como as pessoas são loucas para pagar seus pecados, é lá no lago de fogo que paga o pecado. Vocês querem pagar o pecado de vocês com as obras de vocês? É no lago de fogo que se paga. É no lago de fogo. É lá que se paga. Só que essa dívida, ela é infinita, porque ela corre juros e correções monetárias. Você sabe o que significa rejeitar o sangue de Jesus Cristo na cruz? Significa não querer o pagamento da dívida. Fica uma dívida ativa e não tem reencarnação, porque se tivesse reencarnação, Jesus Cristo, aquele dia que ele falou assim, o dia que Jesus Cristo orou lá no monte, no Gólgota, no Monte da Caveira, em profunda agonia, diante daqueles que já estavam lá para aprisioná-lo, para levá-lo para a cruz, ele orou assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo faça a tua vontade, não a minha. O que ele estava dizendo? Pai, se tiver outro jeito da raça humana fugir da sua ira, da condenação do inferno, que seja feito desse outro jeito. Mas se não tiver outro jeito, então eu vou pagar o preço. É assim que se interpreta isso. E quando nós vemos que Jesus Cristo pagou o preço na cruz, significa que não tem outro jeito de se livrar da dívida. Significa que reencarnação não existe. Significa que não tem como o homem fugir da dívida dele se não for por meio do perdão. Certo? Então quem quer resgatar pecados com boas obras está desprezando o sacrifício de Cristo na cruz. Se você faz isso, agora você está aprendendo que está errado. Então não queira resgatar os seus pecados com boas obras. Eu estou com pecado tal, vou dar esmolas, eu vou dar cestas básicas, eu vou fazer penitência. Tem religiões que ensinam as pessoas a se mutilar, não é? Não resolve, gente. O pecado, a transgressão, é só você pensar assim, a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele foi destinado à cruz desde o início. Como é que se interpreta isso? Isso está lá em Apocalipse também. Fala que Jesus Cristo, desde o princípio, ele foi morto. Como assim? Mas não é só quando ele foi feito carne que ele morreu? Não. Quando Adão caiu em pecado, ali ele matou Jesus Cristo. Foi ali, no princípio, naquele momento, quando ele escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era impetrar em si mesmo o pecado. Era isso que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque aquela árvore, quando a serpente mostra para ele, fala assim: Deus mentiu para vocês. Você não vai morrer se comer dela. Você vai ser como ele, um Deus. E foi aí que começou tudo. Então, quando nós olhamos e entendemos esse conjunto de coisas, é que vamos ter consciência de que essa atitude de Adão condenou o Filho de Deus. Não tinha outro jeito mais do homem se livrar da condenação do pecado. Por isso João vai dizer assim, lá em João, é o próprio Jesus falando: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O que quer dizer isso? Que aquele que não crê vai perecer. E esse perecer significa ser lançado no lago de fogo. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Amou o mundo de tal maneira significa que ele amou os homens malditos, os homens que estavam mortos nos seus pecados e delitos, e enviou o seu Filho para sofrer a pena que deveria ser derramada sobre os homens, a fim de que os homens fossem libertos da condenação por meio do sacrifício, da surra que Jesus Cristo iria levar em lugar deles. Mas todos aqueles que recusam esse sacrifício, eles já estão condenados. Por quê?
Ah, porque eles não creram? Não, porque já nasceram condenados. E só tem um jeito. Só tem um jeito de mudar essa realidade. Se você já nasceu condenado, só tem um jeito de você mudar essa realidade. Qual é? Recebendo o perdão de Deus. Não tem outra forma. Não tem um outro jeito. Então o lago de fogo serve para quê? Para depositar aqueles que não tiveram o pagamento da sua dívida. Que dívida? Que pecado é esse que é tão grave? É o pecado da morte do Filho de Deus, gente. Você produz adultérios, produz fornicação, você produz maledicência, você produz inveja, você produz prostituição, homicídios, que mais? A lista é grande, né? A lista é grande. Por quê? Porque você está morto, você é uma árvore morta, produz só cardos e espinhos, não é? Então, a questão é essa. O homem que está morto nos seus pecados e delitos não pode produzir frutos de justiça. Então, qual que é o crime dessa pessoa? Não é o adultério apenas. O adultério é o resultado. Não é o homicídio apenas. O homicídio é o resultado. Mas por que ele é homicida e adúltero e outras coisas além disso? Por quê? Por causa do crime de morte do Filho de Deus. Da condenação que ele trouxe sobre o Filho de Deus. Ele está debaixo da maldição porque ele condenou o Filho de Deus à morte. E se ele não recebe o sangue para a remissão de pecados, ele vai continuar produzindo todas as coisas que vai trazer mais condenação para ele ainda. Esta é a lógica do novo nascimento. Então este que matou o Filho de Deus vai sofrer a ira de Deus no corpo que ele cometeu a iniquidade. Não é no espírito, não. É que nem você pegando um carro hoje aí, você vai lá pegar o carro do Mário. Ô Mário, presta o carro pra mim. Toma, Eric, tua chave. O carro tá no nome do Mário. Aí você pega esse carro, bate alguém e mata. Atropela alguém e mata. Aí você fica desesperado, foge. Some o mundo. Atrás de quem que a polícia vai vir? Do Mário. Ele que é o responsável, dono do carro. Quem que vai responder criminalmente? É o Mário. Não, mas não fui eu não. Então, mas... Cadê o outro? Você sumiu. Então, um inocente vai pagar pelo culpado, não é? Estão entendendo? Essa é a justiça dos homens. Agora, Deus não. Esse carro aqui, ó, não tem jeito de você trocar ele com ninguém. Não tem jeito de se emprestar esse carro aqui para ninguém. Ele é só seu. E todos os crimes que você comete por meio desse carro aqui, é você que vai responder. Você vai estar lá nas profundezas do inferno, aguardando a ressurreição, para você responder nessa carne, nesse corpo, pelos seus delitos. Vocês perceberam como que é grave isso? Como que é sério? Vocês não precisam passar por isso, porque Deus já proveu a forma de vocês fugir da ira dele. Ele projetou uma maneira para que os homens pudessem fugir dele, porque ele, como justiça, não pode negá-la. Então, Jesus Cristo foi enviado. Deus amou o mundo de tal maneira para que nós não precisássemos responder pelo crime contra o Filho de Deus. Porque o sangue que foi derramado vai ser contra aqueles que se recusaram a aceitá-lo e a viver segundo a palavra dele. Amém? Ficou claro? Respondeu sua pergunta, Eric? Depois vocês leiam o capítulo 20 de Apocalipse, o último livro das Escrituras Sagradas, a partir do verso 11. Vocês vão encontrar isso que eu acabei de explicar ali.